nome é Clara Edith, eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, para esse projeto, eu escolhi a falta de transparência nos usos dos dados pessoais dos usuários, porque muitas vezes as empresas coletam informações e não fornecem as explicações claras das suas finalidades do armazenamento. Então, isso compromete a privacidade e a confiança dos consumidores. Algumas situações que acontecem isso é em aplicativos de redes sociais que precisam do consentimento dos usuários e muitas vezes a gente não sabe o que a gente está autorizando ali, porque o termo de consentimento é muito extenso e cheio de termos técnicos, o que acaba dificultando a compreensão. Então, o problema disso é que os usuários não sabem exatamente quais são os dados que estão sendo utilizados, e isso acaba usando indevidamente os seus dados para finalidade de publicidade ou até venda para terceiros. E a solução para isso sobre é que o aplicativo deve fornecer um termo de consentimento com fácil entendimento e com uma linguagem clara e objetiva que permite também que o usuário saiba como que os seus dados estão sendo usados. Outra situação é a loja online que coleta dados sensíveis. Por exemplo, no momento que o cliente for fazer a compra, ele pede o CPF e o problema disso é que o cliente não sabe com qual finalidade o CPF está sendo coletado e a empresa não adota medidas de segurança. Então, a solução para isso é que a empresa deve justificar a necessidade de coletar esse CPF e informar para o cliente que os dados vão ser protegidos, além também de implementar formas de proteger esses dados com criptografia. Outra situação é em aplicativos de delivery, ali na mesma situação da loja de e-commerce, ela pede que o usuário coloque os dados do seu cartão de crédito para que facilite futuras compras. E o usuário pode acreditar que seus dados estão seguros, mas não tem a transparência disso e não sabe se o aplicativo protege suas informações contra vazamentos. E o usuário também não consegue excluir esses dados facilmente. Então, a empresa deve informar claramente por quanto tempo os dados de pagamento vão ser armazenados e se há a possibilidade de excluir esses dados. Também deve ser fornecida a opção de não salvar o cartão de crédito após uma compra. E os dados também devem ser protegidos com criptografia e protocolos de segurança. A quarta situação é numa empresa de RH que muitas vezes nós armazenamos nossos currículos e não sabemos por quanto tempo esse currículo vai ficar armazenado ali ou se os dados vão ser compartilhados com outras empresas. Então, o problema é que o candidato não sabe se seu currículo ainda está no banco de dados e também não tem a opção de solicitar a exclusão dessas informações. Uma solução é que a empresa pode indicar por quanto tempo os currículos vão ser armazenados, se vão ser compartilhados com terceiros. O candidato pode ter o direito de solicitar a exclusão e, se o compartilhamento for necessário, a empresa pode pedir autorização expressa do candidato. A quinta situação é em plataforma de streaming, que é muito comum hoje em dia, e também de personalização de conteúdos. Um cenário desses é que o serviço de streaming de música ou de vídeo pode usar o algoritmo para recomendar conteúdos com base no histórico do usuário. Mas o usuário não sabe quais são os seus dados que estão sendo utilizados. E ele também não tem a opção de desligar essa funcionalidade. O problema disso é que a falta de transparência faz com que os usuários se sintam desconfortáveis por terem suas preferências analisadas sem permissão, ou seja, a plataforma deve informar de forma clara que seus dados estão sendo usados para isso, para recomendações, e o usuário pode ter a opção de desativar a personalização caso não esteja confortável com isso. Então, a conclusão é que muitas vezes, para evitar essa forma de vazamentos e fraudes, a empresa tem que adotar boas práticas de proteção, garantindo o consentimento dos usuários e implementando medidas de segurança. Dessa forma, vai ter um vínculo maior entre o usuário e a empresa e evita penalidades futuras para que essa empresa possa enfrentar futuramente, garantindo também um ambiente digital mais seguro.